Olá, você que acessa as plataformas do jornal Estado de Mato Grosso do Sul. Eu sou Rafael Belo e o podcast Entrevistando de hoje é sobre inclusão. Estamos aqui com o pessoal do SMAC, os alunos do Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos. Ele aqui, João Pedro, e ali o seu Antônio Soares. Eles que aprenderam filosofia com o Thiago Moura. Thiago Moura é escritor, poeta, filósofo, entre tantas coisas, palhaço, multiartista, mas pela filosofia ele ajudou as pessoas com deficiência visual, no caso o João e o Antônio que vieram, têm deficiência visual total, a terem liberdade e independência de andarem com a cabeça erguida. Nós iniciamos então aulas também de filosofia lá no Instituto, que tem sido muito interessante no sentido de permitir que a consciência possa ver, ainda que não com os olhos esses que temos na nossa face, mas com o olhar da consciência. E como foi essa inclusão para vocês, João, Antônio? Primeiro João, né, que está aqui do lado. Olha, eu achei muito interessante quando anunciaram lá que ia ter aulas de filosofia e para se inscrever, né? Eu gostei muito. Primeiro que eu já gostava de filosofia, era uma coisa que para mim não me era estranha. Como eu já falei algumas vezes, eu tenho amigos que são filósofos formados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela a própria UFRJ, Universidade Federal do Rio, e a Rural do Rio também. Então, passei muito tempo da minha juventude e do início da minha fase adulta conversando com esses meus amigos, debatendo e tudo mais. Não sou filósofo, não sou um grande pensador, mas é um assunto que me atrai. E como eu cheguei a cursar no passado um pouco de história na Rural do Rio, então era algo que conversava entre si. Então, ter a oportunidade de fazer essas aulas de filosofia depois, lá no Instituto, foi muito legal, porque me ajudou a sair só daquele ambiente de reabilitação, de aprender técnicas de prevenção na hora de sair de casa, só braille e tudo mais, e me fez me sentir de novo mais dentro de um ambiente de pensamento mesmo, de onde eu tenho que pensar, refletir sobre tudo, não só aquela coisa muito técnica e mecânica que é a reabilitação. Não que é importante, não que não seja importante, é muito importante. Mas sair um pouco da parte mecânica e voltar para essa parte mais abstrata, eu achei muito legal. Organizar os pensamentos, pensar em você mais vezes, né? Não só em segurança. Exatamente. Seu Antônio, para o senhor foi assim também? Foi bem parecido, né? Então, deixa eu só contar um pouquinho da minha vida. Eu sou formado na área técnica, eu sou eletrotécnico de formação e mecânico de refrigeração e ar-condicionado. Então, sempre tive assim que tomar decisões quando eu estava numa obra. Na época era muito difícil a comunicação, como hoje é muito fácil, né? Então, o que foi? Nesse período que eu comecei a perder minha visão, que foi a partir de 2004, foi progressivo, foi muito lento, mas foi progressivo. E eu tinha, assim, um domínio total, tecnicamente falando, né? Quando eu cheguei agora, nessa fase já de adaptação como deficiente visual, as dificuldades foram aparecendo, né? Mas eu, como tive uma vida assim, sempre de muita batalha, então eu falei, não, eu não posso ficar esperando as coisas acontecer, eu tenho que fazer acontecer. Então eu tinha muita dificuldade, por exemplo, nem nesse momento de falar com as pessoas. Eu travava, né? Eu tinha um certo receio. Há coisa de 1 ano e pouco atrás, que nós começamos a ter contato com a filosofia, que eu comecei a definir o que eram as palavras, né? O significado de todas essas coisas que a gente fazia, eu comecei a sentir que era o caminho, né? Hoje, por exemplo, eu tenho a liberdade até de fazer um Pix, coisa que eu não tinha. Eu era gago, não aquele gago de nascimento, mas sim aquele gago de medo.
eu ficava repetindo muito uma palavra antes de falar. Hoje eu já criei um domínio que eu falo livremente, né? Então tudo isso daí é exatamente por conta daquilo que eu não conseguia entender, que era a sabedoria, que era a filosofia, né? Então hoje eu tenho essa liberdade. Então fez total diferença na vida Sim, de ambos, né? Sim. O professor, né, em suas aulas, ele ensina uma coisa bem interessante pra gente, que é sobre o que são palavras acostumadas e o que não é. E isso, quando ele... Não é algo que eu nunca tinha parado para pensar, mas faz todo sentido, que é... A gente vive no automático o nosso dia a dia, então a gente às vezes fala bom dia e pergunta como as pessoas estão, sem realmente estar interessado se a pessoa está bem ou não. E quando ele abordou esse assunto sobre as palavras acostumadas, como a gente tinha que organizar nossos pensamentos, para a gente poder realmente falar, não, se eu falar bom dia, como você está, eu realmente quero saber como você está, foi aí que, sabe, abriu aqui, deu aquela abertura da mente e falei, nossa, mas é verdade, faz todo sentido. Então, hoje em dia eu procuro pensar se eu for falar com aquela pessoa e eu perguntar se ela está bem, eu estou disposto a escutar o que ela tem para me dizer. Se eu estou disposto, beleza, porque às vezes ela só está precisando daquele momento para desabafar. Se não, vou falar, vou cumprimentá-la de uma maneira bem mais simples, para ser bem rápido, assertivo e certeiro, para não ficar preso a um diálogo que talvez eu não queira, mas não por achar a pessoa chata, mas porque às vezes nem eu também no mesmo dia. Então, além de facilitar a vida de vocês, também deu mais independência, né? Sim, claro. Uma das coisas muito importantes é a amplitude que um questionamento você tem. Hoje o professor Tiago, quando ele aborda um assunto, ele nos dá a liberdade de ampliar, né? Então nessa ampliação a gente parece que cria uma certa raiz, dando firmeza, sabe? Então isso é o que eu reparei nesses meses que nós estamos juntos. A filosofia em si, em si não, porque eu não posso dizer que em si, mas uma boa parte da filosofia é questionar. E, bom, eu sempre fui muito questionador. E isso para mim sempre foi da minha natureza, mas o que me surpreendeu muito foi ver os meus colegas do Instituto que nunca tiveram contato com filosofia por vários motivos de circunstâncias da vida, né? Por não ter tido acesso à educação direito, terem que trabalhar desde novo e por aí vai, né? E quando eu comecei a ver eles praticando a filosofia durante as aulas e fora e questionando as coisas e se perguntando, mas realmente o que é o amor? O que é saudade? O que é não sei o que? E eles podendo questionar e expressar para fora o questionamento deles e eles mesmos procurando dentro deles a resposta para essas perguntas, nossa, eu achei maravilhoso. E é uma coisa bem interessante, a gente ver que essas pessoas criam uma liberdade tão grande que eles querem imitar as pessoas que fazem as coisas que eles consideram certas, né? Então uma coisa que eu brinquei bastante, até o professor Tiago sabe disso, uma das nossas amigas, né? Ela imitando o professor, porque ela se identificou com o professor. Tentando seguir os passos então isso dele. É muito interessante, porque são pessoas que vivem naquela coisa, né? Poxa, fiquei cego, acabou minha vida. E quando ela percebe que tem vida após a cegueira, é interessante, muito verdade. interessante você ver. Tiago, como você ter esse respaldo, né? Você esperava esse resultado assim, dessa proporção? Olha, é algo muito novo, né? Assim, do ponto de vista da filosofia, porque essa pesquisa fez parte do meu mestrado em filosofia na UFMS, né? De trabalhar com pessoas deficientes visuais, como que essas pessoas
constrói o pensamento? Como que uma pessoa cega constrói o seu pensamento do que é céu, do que é sol, do que sobretudo aquelas coisas que não se pode tocar, porque uma mesa eu posso tocar, né? Um carro eu posso ouvir o motor do carro. Agora, e o que é paz? O que é Deus? O que é essas coisas? O que é o bem? Então existem coisas que não se pode tocar e precisam ser demonstradas a partir da linguagem, né? Então nós procuramos a literatura disso e não encontramos trabalhos na filosofia com deficientes visuais. Então passamos a testar algumas metodologias, muitas metodologias, né? Encontramos na literatura alemã um filósofo chamado Friedrich Hegel, que tem um método de ensino de filosofia muito interessante. E aí passamos a aplicar esse método de ensino de filosofia para as pessoas cegas e com baixa visão, né? Então, e trazendo elementos da nossa cultura, por exemplo, isso que o João falou das palavras acostumadas vem de Manuel de Barros, que Manuel de Barros dizia: eu não gosto de palavras acostumadas. O que é a palavra acostumada? É aquela palavra dita sem coração, sem alma, sem emoção. Bom dia, tudo bem? Ah, tal. Mas você quer saber como que a pessoa está? Por que você perguntou tudo bem? Então, a primeira abordagem nossa foi que a nossa linguagem seja viva, que a nossa linguagem seja verdadeira, que a nossa linguagem esteja em estado presente. E aí, a partir de tal, passamos a organizar os nossos pensamentos. E foi muito interessante porque se tornou, eu gosto de tudo que eu faço muitas coisas, mas o dia da aula do SMAC se tornou o meu dia predileto da semana, porque eu aprendi muito com eles, aprendo todo dia com eles, a ponto de eu experimentar, por exemplo, dar aula vendado. Então, Verdade. que foi uma experiência muito incrível também, né? Você totalmente vendado, então você não sabe aonde está mais as coisas, como que eu faço a chamada, aonde está a minha garrafa d'água, eu não sei mais, e tudo que eu posso utilizar é só aquilo que está na minha mente, né? Então, são experiências de imersão que foram demasiadamente enriquecedoras, estão sendo, e gosto muito de tudo isso. E a gente falou de Manuel de Barros, então nós estamos falando de figuras de linguagem, né? E a gente vê na própria fala do João, do Antônio, na sua, né? Ponto de vista, visão, a gente vê, são muitas figuras de linguagem que a gente é uma sociedade visual, né? Exatamente. E como que vocês se sentem nesse momento com esse conteúdo a mais dentro da mente de vocês, com essas figuras de linguagem, né? Dentro de uma sociedade tão visual, né? Que vocês precisam Sim. do áudio daí, no caso, e do tato. Então, bom, vou fazer um pequeno contexto, né? Eu não fui cego a minha vida toda. Eu perdi minha visão há 3 anos atrás, por conta de uma doença. E então eu tenho ainda memória visual da época que eu enxergava. 31 anos da minha vida eu enxerguei normalmente. Fui chefe de cozinha por mais de 12 anos, sou formado em gastronomia. Como eu falei, eu cheguei a cursar um pouquinho de história lá no Rio de Janeiro, de onde eu sou natural. Mas já respondendo essa pergunta, quando tem essa parte de coisas concretas, para mim é mais tranquilo, porque, assim como o seu Antônio, também a gente perdeu a visão, então a gente ainda tem esse resquício, essa memória, então a gente lembra, um carro, sei que é um carro, uma árvore, sei que é uma árvore, uma goiabeira, então ainda sei o que é uma goiabeira e tudo mais, por aí vai. Essas partes mais abstratas, que não é concreta, que é difícil de imaginar, até quando eu enxergava, não ficava me apegando muito a essas coisas. Por exemplo, um símbolo de paz, uma pomba, um branco. Eu nunca nunca me apeguei a esses simbolismos visuais, até quando eu enxergava. Até mesmo a figura de Deus, aquele senhor de barba grande e cabelos, também nunca pensei nele assim. Então,
Para mim não foi difícil. Agora, voltando às figuras de linguagem, antes que eu divague demais, eu não vejo problema nenhum. Eu entendo que faz parte da nossa linguagem. E isso não... A maioria dos deficientes visuais não acham ofensivo até, a maioria. Tem sempre um ou outro que fica meio assim, mas nós não achamos ofensivos, nós entendemos, né? Aí a gente mesmo fala, eu estou assistindo o YouTube, estou assistindo não sei o quê. Eu fui ver o livro, porque realmente a gente vê com o ouvido, com a mão, com o nariz, com o tato. É assim que nós enxergamos hoje em dia. E então, não vemos assim como, pelo menos eu e algumas pessoas que eu já conversei, não vê ofensivo. A gente até brinca de vez em quando com isso. Se tem uma coisa que cego é piadista com a própria deficiência. A gente leva muitas pessoas levam muito numa boa a própria deficiência. Claro que tem aqueles que ainda estão na fase de aceitação e luto, né? Mas passado isso, a maioria leva numa boa, leva isso com leveza, porque senão o mundo fica muito pesado para se viver, né? O senhor vê assim também, Antônio? Sim, eu, por exemplo, quando pessoas se dirigem ao Antônio, eu tenho a minha bengala, por exemplo, como um charme, sabe? Verdade. E eu gosto da minha bengala, né? E eu fico muito preocupado com a minha aparência. Então eu já fiz de propósito em casa calçados, sapatos diferentes, né? Eu estava sabendo que estava diferente, mas só para provocar que a pessoa, que a minha esposa me falasse, você está com um sapato trocado, né? Essa camisa, por exemplo, do Smack, né? Eu já saí pensando em usá-la, né? Ontem eu comentei que eu ia usar essa camisa. Eu propositalmente coloquei uma outra camisa ao lado e eu percebi, porque a gente está ali junto há 45 anos, né? Que aquela ficou esperando eu pegar na camisa para ela falar, essa é a camisa que você quer, né? Então a gente se preocupa bastante mesmo e isso veio acrescentando na minha vida, né? Hoje eu ando na rua, ou mesmo eu ando de cabeça erguida, sem medo de errar. Eu tinha muito medo, eu tinha muito pé atrás. Hoje, lógico, a gente continua tendo pé atrás, mas assim com muita segurança. Eu ando com muita segurança, hoje eu consigo falar com muita segurança. E assim, mas sabe, uma vida... Eu digo, apesar que eu perdi minha visão tem 5 anos, né? Aquele luto imediato foi muito difícil. Até o dia que eu comi um pedaço de pizza feito por uma menina cega. Que eu falei, eu vou aprender a fazer pizza. Tanto que eu tenho até uma notícia, eu fiz um programa de televisão ensinando a fazer a pizza de mandioca. Olha só. Né? Que bacana. Então, foi dando essas voltas por cima, né? Então, desde o pós-pandemia, que eu entrei na pandemia assim, muito machucado pela cegueira. Quando a pandemia acabou, eu fiz um programa de televisão, um desfile de modas, eu fiz um programa de televisão ensinando a fazer a pizza de mandioca, que particularmente é receita minha, tá bom? E também... Que é maravilhoso, né? Sabe? O Thiago já teve a chance de comer o cuscuz, né, Thiago? É verdade. Sabe? Então, outros pratos, eu fiz panceta, eu fui aprendendo, eu fui me desenvolvendo como uma pessoa... Não como uma pessoa deficiente visual, mas como uma pessoa normal, né? Então hoje eu consigo fritar um bife assim que muitas pessoas que enxergam não fazem a mesma coisa, sabe? Então só pelo cheiro, só pelo barulhinho na hora que ele está fritando, a altura do fogo, a panela, a frigideira, todas essas coisinhas que a gente, quando tem visão, faz, né? E é muito gostoso, sabe? É muito... Eu até agora há pouco eu brinquei com o Thiago, né? Às vezes vale a pena ser cego. Olha, o senhor Antônio falou um negócio que é interessante. Que é o que é essa formação, né? Eu sou chefe de cozinha. Eu não parei de cozinhar, eu continuo cozinhando. Não em restaurantes mais, porque realmente exige uma certa velocidade que eu
tenho mais. Porque isso a gente perde um pouco. Perde, infelizmente, não tem o que fazer. Mas eu continuo cozinhando porque eu tenho um canal no... Eu posso falar o nome de outras plataformas? Pode. Eu tenho um canal no TikTok e no YouTube. E no TikTok, além de eu falar da minha vida, do meu cotidiano, eu também ensino receitas pro dia a dia, assim. Então, receitas que eu faço bem descritivo, passo a passo dela, para que também quem não enxerga consiga reproduzi-las. Mas é para todo mundo, quem enxerga, quem não enxerga. Eu até brinco assim que eu falo, a ideia é que a pessoa que diz assim, eu não consigo cozinhar, eu queimo o miojo, aí veja um cego ensinando a pessoa a cozinhar, fala assim, não é possível, cara, cego está cozinhando e eu queimando miojo. É claro que a gente não pode, é claro que isso não quer dizer nada, né? Mas é uma brincadeira que eu faço sobre isso. E o que o Sr. Antônio falou, uma coisa interessante, que as pessoas veem a gente aprendendo as coisas ou estudando e não pensam que é só uma pessoa que está querendo aprender algo novo. Não, filho, nossa, é um deficiente visual aprendendo, nossa, que incrível. Não é. Somos pessoas que estamos sempre à procura do conhecimento, de aprender coisas novas. Então, se o Sr. Antônio quis aprender a fazer panceta, a pizza de mandioca e tudo mais, é legal, é incrível, porque cozinhar e dar certo é incrível. Conheço muita gente que se formou comigo que no início não conseguia fazer um ovo pochê. Só que é normal, como uma pessoa que não sabe fazer panceta também aprender a fazer panceta. Uma pessoa que quer aprender história vai para uma faculdade de história e vai estudar. A gente vai adaptar nossos materiais, mas é normal. Ainda fica esse negócio do, meu Deus, olha, um deficiente visual aprendendo, estudando. Não, é normal, cara, é normal. E as tecnologias de acessibilidade estão aí justamente para isso. Todo o conteúdo hoje tem, não todo, né, mas 90% dos conteúdos hoje tem acessibilidade. Tem, praticamente quase eu já fui questionado, assim, com quem você aprendeu, né? E eu aprendi comigo mesmo. Eu simplesmente, isso aqui já existia, né? A pizza já existia. Eu só inventei, né? Eu acrescentei um purê de mandioca em cima dessa pizza, né? Então ninguém me ensinou, é só ir tendo aquela coisa de fazer coisas diferentes, né? Que caia no gosto de todos. Vejam que coisa interessante, essa questão de já está em si o conhecimento. Esse é um conceito de Platão, que é a questão da rememoração. Então é possível rememorar. Por quê? Em algum momento, ainda que não foi uma experiência nossa, mas os nossos pais, os nossos avós lidaram com o fogo, fizeram comida, misturaram ingredientes. Então, para Platão, era possível rememorar, né? E é muito interessante que quando estudamos a mente, Rafael, tem um conceito psicanalítico que explica muito bem isso, que Hegel também utiliza, que é o conceito de visar, o visar da consciência. E o visar da consciência não é um ver com os olhos, não é olhar com o globo ocular, é um visar da consciência. A consciência vê para além dos olhos. Então, quando eu vejo o fogo na minha consciência, eu sei que ele vai queimar, eu sei que eu posso utilizá-lo para fazer comida. Então eu vejo também uma outra pessoa na minha consciência, e com essa pessoa eu me relaciono. Então é um visar da consciência, e nisso a filosofia ajuda muito, porque então eu passo de ter uma relação utilitarista com as coisas, o fogo funciona para isso, e passo a entender o que é o fogo. Poxa, ele existe. Existe uma mesa, existe um microfone, existe um mundo, existe o Rafael, existe o Jornal Estado, existe o João Pedro, existe o Antônio Soares, existe o Tiago. Então, nós começamos a ver essas pessoas na nossa consciência. E aí o nosso mundo cresce.
O nosso mundo aumenta de tamanho e as nossas possibilidades crescem. Quando chegamos aqui no jornal, estávamos subindo a escada e uma pessoa da recepção falou: não precisa subir, talvez eles desçam para entrevistá-lo. E eles falaram: não, nós vamos subir, porque nós podemos subir. E nós vamos, porque o nosso mundo é grande e eu não quero ser tratado como um coitadinho, como alguém incapaz. Pelo contrário, eles estão aqui, estão sendo entrevistados, estão falando de suas paixões, aquilo que amam, fazer aquilo que fazem muito bem feito. Então, é disso que se trata, né? E se trata também de deixar de falar de inclusão para praticar a inclusão, né? Então, esse ato aqui é absolutamente inclusivo, né? Que eu agradeço, inclusive, ao Jornal Estado, ao Rafael, de nos atender tão gentilmente, né? E para praticarmos juntos a inclusão. Exatamente. Eu digo que é o seguinte, existem poucas barreiras que nós, deficientes visuais, não podemos atravessar. Nós conseguimos atravessar praticamente quase todos os obstáculos. Eu brinco que a gente atravessa a nossa maneira, devagarzinho, tropeçando, se jogando por cima dela, por vezes dando a volta. E escadas para nós não é problema. Isso ainda fica muito no imaginário popular, que escadas é um problema para nós. Não, existe corrimão. O corrimão é justamente para isso. E o corrimão que nos guia até lá em cima e tudo mais. E lembrando, né, isso daí vou lembrar que desde o último Marco Civil, pessoas unicamente com deficiência visual, tá? Não é mais considerado pessoas incapazes, como já foi no passado. Então, nós respondemos por nossos atos, assinamos os nossos próprios documentos e por aí vai. Somos independentes para escolher nossa própria vida, que infelizmente até alguns anos atrás, décadas atrás, não era bem assim. Isso é muito importante, né? Porque deixa de colocar, como o Thiago colocou, como coitados, como incapazes, mas passa a se adaptar às coisas e dar oportunidade para as pessoas que adquiriram a deficiência se virarem, digamos assim. Isso. Eu falo, as pessoas... eu sei que muitos não gostam de sair de casa, eu entendo, porque tem medo, realmente não são todos que enfrentam bem o medo. Não é fácil, mas os que não têm, se puderem, vá para todo lugar. Eu vou no cinema, eu gosto de ir no cinema bastante, sempre gostei de ir no cinema, e graças a Deus as duas grandes redes de cinema daqui da cidade possuem dispositivos de audiodescrição, então é acessível. Até o preço cobrado é um preço acessível para pessoa com deficiência visual. Eu saio, vou nos parques, eu vou nas feiras. A gente enfrenta de obstáculos, às vezes enfrenta pessoas que batem na gente porque não enxergam a gente no meio do caminho. Pessoas que são muito invasivas. Nunca tive problema no comércio, na parte de atendimento. Sempre fui muito bem atendido, principalmente em restaurantes, que normalmente os funcionários que dão auxílio para nós quando a gente vai em restaurante. Carros de aplicativos, de vez em quando ainda tem alguns problemas, mas não é tanto assim. E eu falo, a gente tem que estar nos lugares, porque se a gente não estiver nos lugares, a sociedade, as pessoas não vão saber lidar com a gente. E eu falei tudo isso para dizer que mesmo depois que eu perdi a visão, eu fiz duas coisas que eu queria fazer, que eu sempre quis fazer na minha vida. Uma é aprender a tocar bateria, que eu aprendi a tocar bateria depois de cego, e eu descobri que bateria é o instrumento que eu mais gosto de tocar, que eu toco melhor do que eu toco guitarra, violão e teclado. E outra coisa já é uma coisa que eu já fazia quando eu enxergava, mas depois que eu perdi a visão, eu fiquei meio assim, será que eu consigo ou não? Que é academia. Eu fui para academia, conversei com os profissionais de lá e falei, eu sou deficiente visual total e eu preciso de auxílios
na minha locomoção de um equipamento a outro, academia movimentada, tudo mais. Vocês não precisam ficar comigo em cima o tempo todo. Só me auxilia de um aparelho a outro, vocês podem fazer os outros atendimentos e depois, quando eu terminar, só fica de olho ali. Quando eu terminar, eu vou ficar posicionado aqui, levanto a mão e vocês vêm e me ajudam. E não deu outra. Foi super fácil. O pessoal da academia lá do SESC me ajuda bem até hoje. Eles são ótimos profissionais, então eles me ajudam, me orientam bem. Eu não sou o único, tanto que eu não sou o único deficiente visual aqui que treina lá, que faz musculação lá. Tem outros, a minha namorada também, outros atendidos do instituto também malham lá. E por quê? Basta só ter boa vontade. Porque muitas vezes a gente é mal atendido só porque a pessoa não tem boa vontade de querer atender de uma maneira diferente a pessoa com deficiência. Aí, no caso, qualquer deficiência, tá? Não só a visual. E uma questão que você citou, as pessoas... Às vezes a visão atrapalha as pessoas, né, Thiago? Você precisa, por exemplo, visualizar, né? Eu, como eu pratico arte marcial há muito tempo, um mestre meu sempre diz que a luta começa na mente, né? Verdade. Você faz toda a luta, tudo que você vai fazer, você imagina antes de fazer, né? Para fazer bem feito. Você precisa se organizar dessa forma, né? O judô tá aí. O judô, ele é a única modalidade paralímpica que quase não teve adaptação nenhuma. Quase nenhuma. Praticamente a única adaptação do judô regular para o paralímpico é só a questão da pegada para quem é cego total, né? Que os juízes já botam os dois lutadores na pegada do kimono. Praticamente não muda nada. Os golpes são os mesmos, as entradas, a forma de marcar os pontos é tudo igual, não muda nada. Até porque precisa de sentir, né, o corpo do outro. Você não vai sentir olhando, você tem que tocar para você tentar entender onde que ele perdeu o equilíbrio, onde ele está desequilibrado, para você derrubar ele, né? Isso mesmo. E percebam como é interessante. Teve uma parte na fala do João em que ele disse o seguinte: as pessoas batem na gente na rua, né? Então, elas não enxergam a gente. Elas não enxergam a gente, né? Então, percebam que se trata de pessoas que enxergam, que não estão vendo. Isso. Ou estão presos no celular, ou estão fazendo qualquer coisa ali, focadas na sua rotina, ou perdidas dentro da sua rotina, né? Isso. A ponto de não enxergar um outro ser humano com uma bengala no piso tátil. Exatamente. Então, percebam também a importância de organizar os pensamentos, de viver o estado presente. Eu vou daqui para ali, eu vou encontrar pessoas na rua, eu vou respeitar um piso tátil. Nesse sentido, a filosofia nos ajuda muito a organizar os pensamentos. E estar presente, né? E estar presente. Exatamente. Então, é muito bonito vê-los. E eu falo vê-los a propósito, como eu falo na aula, né? Eu falo assim, vejam isso, vejam aquilo. Aí tem algum visitante que fala assim, mas eles não são cegos, como é que vai ver? Né? Eu estou falando do ver da consciência. Isso. Vejam com a sua consciência, construam esse entendimento de o quanto isso é bonito, interessante. Porque mesmo sem enxergar, eu consigo visualizar essa nossa conversa. Dá para ter uma noção de você estar do meu lado, o professor está aqui na minha frente, o seu Antônio aqui desse meu outro lado aqui na esquerda, né? E dá para ter a sensação da dimensão da sala que a gente está. A gente pode não saber exatamente onde estão as paredes e os objetos, né? Nesse meio instante, porque a gente está aqui coisa de 40 minutos, né? Mas deixa a gente aqui solto um dia para você ver se a gente não desvia de tudo sozinho depois, sem precisar da bengala. É uma questão de oportunidade, né? Esses dias, assim, um assunto mais ou menos relativo, né? Eu fui no açougue de um mercado e a pessoa que estava me acompanhando falou, Antônio, a fila das pessoas, digamos, normais, só tem uma. A de especial tem pelo menos 6 pessoas. Eu falei, então vamos para essa fila de... Né? Então não pegamos senha para especial, pegamos a senha normal.
Quando nós estávamos sendo atendidos, uma das pessoas que estava na fila de idosos, vamos dizer assim, preferencial, falou: mas ele chegou agora e está sendo atendido, né? A minha resposta só foi uma. Eu falei assim: eu não enxergo, mas eu tenho um aqui que me empresta os olhos, e disse que essa fila era mais rápida. Então você vê ela enxergando, vendo que ela podia usar aquela fila. Não, ela preferiu ficar na fila preferencial. E reclamar que você E reclamar que eu fui atendido antes. E veja que a fila preferencial não é uma obrigatoriedade a pessoa pegar, não. Ela pode escolher se ela quer ir para preferencial ou não, né? Normalmente você vai na preferencial para ir mais rápido, né? E isso. Normalmente. Olha, eu vou aproveitar que a gente está aqui nesse podcast que tem um alcance para muitas pessoas. Como o professor falou do piso tátil, eu já vou aproveitar aqui e falar: pessoas que estão aí pelo mundo afora, pela cidade afora, aquela trilhazinha no meio da calçada não é enfeite, aquilo chama-se piso tátil e é feito para nós, pessoas com deficiência visual, se locomover pela cidade. Então, por lei, eu vou ter que falar assim para as pessoas entenderem: por lei não pode botar nada em cima do piso tátil, e objetos têm que ficar 1,20 m de distância do piso tátil, que é a distância segura da bengala, do nosso corpo. Então, tá bom? Por favor, nos ajudem. Não estacionem os carros. Não estacionem os carros. Não fiquem tomando tereré em cima do piso tátil, como constantemente acontece nas regiões centrais. Placas de propaganda, Sim. Entendeu? É sempre Saco importante de lixo, frisar isso. Saco de lixo. Saco de lixo. E se você vai construir uma casa e está pensando em botar um piso tátil na frente da sua casa, não termina ele terminando na frente do muro ou de um poste, tá? Como acontece lá na Cabreúva. Nossa. Terminar na frente de um muro de poste é Não, sacanagem. na Cabreúva eu peguei isso esses Você dias. vê, ali na Barão do Rio Branco, atrás da prefeitura, agora corrigiram, né? A gente ia no meio da calçada com o piso tátil. De repente esse piso tátil ia para a beira do muro. Então a gente ficava ali andando no piso tátil encostado no muro. Depois eu acho que foi inclusive acho que a Taylor que reclamou. E eles corrigiram. Eu vou nem falar de uma loja aí que para fugir da fiscalização pintou o piso tátil na calçada. Que até repercutiu bastante aí na cidade. Fez um fake ali. Fez um piso tátil fake. É incrível. E são questões simples, que parece que nós estamos aqui tratando em tom de brincadeira, né? Porque já passamos por essas situações. Mas, gente, quantas vezes alunos nossos do Instituto já chegaram ralados porque caíram por conta dessas situações, né? Então, o respeito a essas normas são fundamentais, né? A gente brinca assim, né, tudo mais, mas no fundo é sério, porque tem amigos nossos que já quebraram pernas, braços, porque caem na rua. Bastante comum. Aqui na cidade mesmo, nós temos a guia rebaixada, né? E quando você vai nessa guia rebaixada, o pessoal esqueceu que se chover aquilo ali empoça, enche de água, né? Então, quando a gente está indo certo, a gente pisa na poça d'água para depois achar o piso tátil, sabe? Uma coisa impressionante, né? Mas daí eu vou parafrasear o Jefinho da Praça Nossa. Ele diz que a poça d'água é o pior inimigo do cego. Ela aprende a andar para ir parar debaixo do pé do cego. E fora os motoristas, né? Que estacionam no final ali, sim, ou em cima da calçada, né? Não, e já outra coisa, isso eu vou falar de um bairro que eu morava, né? Eu hoje praticamente eu sou cego total, mas até pouco tempo atrás eu tinha um pouquinho de visão. Então o carro dele estava em cima da guia do piso tátil, né? Em cima da calçada. Aí eu tinha o trabalho de dar a volta, ter que descer para a rua, passar por trás do carro dele e voltar para o piso tátil. E sabe aquele sentido que você sabe que a pessoa está ali? Um dia eu peguei e eu não fui com a minha bengala, eu fui com um cabo de vassoura, sabe? Então eu fui indo assim, a hora que ele percebeu que estava com um cabo de vassoura, eu acho que ele pensou assim, ele vai se vingar de mim, né? Então deixa eu... Tirar o carro. Ele pediu: senhor, aguarda só um segundinho aqui que eu já
eu te auxilio. Ele ligou o carro e saiu. Né? Aí, a hora que ele fez isso, eu, como conhecia ali a região, eu peguei o cabo de vassoura, que era um pedaço de pau, na realidade, eu coloquei na lixeira, peguei a bengala e saí e fui embora. Sabe? Mas eu fiz isso de provocação. Claro. Olha, eu tento sempre dar informação, né? Uma vizinha nova deixou o carro estacionado em cima do piso tátil lá e eu bati o joelho no carro, porque dependendo de como estava estacionado, ainda mais que estava meio que embicado assim na subida, a bengala passa por debaixo do para-choque, né? E aí você acaba não identificando. Aí eu bati o joelho, machucou porque eu estava vindo rápido, né? Aí eu falei, putz, é a vizinha nova. Fui lá, chamei ela, conversei, expliquei, vizinha, tudo bem? Eu sou seu vizinho aqui do lado, eu moro ali na rua tal, no número tal, tá? Por favor, não deixa aqui em cima do piso tátil, por conta que eu passo aqui todo dia, o tempo todo, tá? Se você tiver cuidado para não acontecer isso de novo. Eu acho que ela não gostou muito de início, mas nunca mais voltou a repetir isso. E a mesma coisa com algumas plantas que acabam indo para a calçada. Mas planta? Planta quando não é um Ora Pro Nobis, que tem um espinho muito forte, que eu já me machuquei, que estava já na rua, praticamente, o Ora Pro Nobis do vizinho, e eu passando, me guiando pelo meio fio, o Ora Pro Nobis praticamente me prendeu nele, saí todo sangrando e tudo mais. Roseiras também a mesma coisa, e já na saída do piso tátil, que também tem espinho, machuca, e fora o galho de árvores baixo, né? E é isso. E eu sei que muitas pessoas falam, mas eu já fui ajudar cego, e cego foi mal educado comigo, porque infelizmente muitas pessoas são invasivas e não chegam assim, olha, tudo bem, eu posso te ajudar, tudo mais. E muitas pessoas com deficiência visual estão muito acostumadas de ser cego, que eles realmente às vezes não estão precisando de ajuda. E acaba que aí tem o dia de ser estressante, tá com problema na família, mistura tudo e a pessoa acaba sendo estúpida. Então eu sempre falo assim, pessoal, você quer ajudar um cego? Você pergunta primeiro se quer ajuda, tá? Se a pessoa aceitar, beleza. Se a pessoa não aceitar, fazer o quê? Paciência, entendeu? Porque já chegar puxando, já empurrando, não é legal e evita também, às vezes, esse mal-estar, esse conflito de algumas pessoas. É isso que eu ia comentar, né? Que muitas pessoas não sabem como ajudar e já chegam pegando, já chegam puxando, e normalmente você oferece o ombro, né, Fábio? Isso. É algo assim, né? O ideal, isso daí eu já não vou falar da deficiência visual, não, vou falar das deficiências em gerais, tá? O ideal é você perguntar para a pessoa com deficiência qual é a melhor maneira de ajudar ela, porque cada caso é um caso. Então, por exemplo, o professor Thiago é um cara alto, ele é uma pessoa alta. Se eu ficar me guiando pelo ombro dele, minha bursite vai vir com toda. Então, eu pego no cotovelo dele. Eu pego no cotovelo dele. Tem pessoa que não sabe ser guiada nem pelo ombro e nem pelo braço. Ela só consegue ser guiada se te pegasse no braço, tipo, como casal anda, sabe, assim? Tem alguns que são assim, então cada um vai te guiar, vai te dizer qual a melhor maneira de ajudar. A mesma coisa um cadeirante, qual vai ser a melhor maneira de você ajudar ele a subir com uma cadeira de rodas. Uma pessoa no espectro autista, ele vai te dizer qual a melhor maneira de ajudar ele em determinadas situações e por aí vai. Entendeu? É sempre importante perguntar. É o segredo perguntar. Perguntar. E entra naquilo que o professor falou, né? As pessoas estão tão no automático, não estão organizando os pensamentos, que já vai indo e vai fazendo as coisas e não pensa antes. Querem resolver logo, não importa como vai Querem. resolver, né? Já aconteceu pelo menos umas 3 vezes comigo de eu estar querendo entrar no Sesc para malhar e as pessoas me tirar da entrada do Sesc. Porque ali tem uma escada, né? E eu tá querendo subir para malhar no Sesc e o pessoal, não, cara, você tá entrando no Sesc, vem cá. Eu falei, mas eu tô querendo ir no Sesc, amigo. Eu sei que eu não quero malhar, tô indo porque tô pagando a academia, mas
Deixa eu ir malhar. Não me atrapalha, não. Como é importante, né, a linguagem. E a partir dessas questões, Rafael, que foram colocadas aqui, também nos deparamos com uma questão pedagógica, que é a importância da ética, né, que é objeto da filosofia. É muito comum as formações, os projetos pedagógicos até das escolas serem voltados para formar para o mercado de trabalho. Vamos formar bons engenheiros, bons médicos, bons isso, bons aquilo, mas e o ser humano? Imagine um médico sem ética, um engenheiro sem ética. É impossível, não dá para operar, não dá para viver. Então, se as pessoas tiverem uma boa formação ética desde sua juventude, eles vão respeitar essas normas do piso tátil, da acessibilidade, do lugar dos cadeirantes, irão também aprender a ouvir o outro. Qual a melhor forma que eu posso te ajudar? Você precisa de ajuda? Diálogos, né? Diálogos do grego. 2 expondo a sua razão. Dia 2, logos, razão. 2. Então, essa parada para realmente escutar é fundamental. E isso nós temos trabalhado continuamente e é muito bonito ver o quanto eles têm ganhado em aumento de mundo, em aumento de diálogo, porque também uma coisa que acontece, que quando a pessoa perde a visão, ela vive um luto ali, não é fácil. Nosso mundo é baseado, como o Rafael falou, em questões visuais. Sim. Né? Então, de repente, eu não enxergo, estou trancado dentro de casa. Então, eu preciso também elaborar tudo isso, fazer acompanhamento com um psicólogo, com uma série de profissionais para estar pronto para me reabilitar. E depois de reabilitado, com essas questões mais imediatas, como preciso ir ao banheiro, preciso isso, preciso me alimentar, então ganhamos o mundo de uma outra forma. Eu vou até falar aqui, né, que com a importância da reabilitação para nós, pessoas que perdeu a visão como eu e o São Antônio, ou as pessoas que nasceram, no caso, para eles é a habilitação, né? A estimulação precoce nas crianças, que é muito importante, e infelizmente muitas famílias acabam não aceitando a deficiência da criança e do bebê e deixam de fazer a estimulação precoce, e isso é muito determinante no futuro da pessoa com deficiência. Tem um André lá no Instituto, ele além de ter a baixa visão, ele nasceu também com questões motoras por conta de acho que foi uma paralisia. Então, e ele foi extremamente estimulado desde pequeno. Cara, e o cara é formado, tem 3 faculdades, ele é mestre, ele hoje em dia, além do Instituto, ele trabalha no CAP, ali que é o Centro de Atendimento Pessoa Especial, uma coisa assim, da educação ali perto do Instituto, que eu esqueci, que eu não lembro o nome da rua. E ele dá apoio pedagógico para as pessoas com deficiência visual, com pessoas com deficiência em geral da rede do Estado. Hoje o principal problema, eu acho que do deficiente visual ou outras deficiências é a desinformação. A desinformação. Sabe? Porque que nenhuma coisa que o João passou por isso, eu falei para ele, João, direito adquirido, nós não necessitamos de pôr advogado. Isso é verdade. E o João seguiu. Eu falei, João, vai na Previdência, faça o teu requerimento e segue esses caminhos. O João, de repente, ele foi consultar a conta dele, o dinheiro estava lá. Verdade. Então, bebê, tudo isso são informações que eu acabei recebendo, que infelizmente a gente percebe que não é todo mundo que tem essas informações. Eu ia falar, e sobre a reabilitação e a habilitação é muito importante, porque além de nos preparar para o mundo, também acaba ajudando a gente a poder escolher a nossa profissão no futuro, né? E eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui e falaram, não sei o que, a Dona Maria, ela lá do Instituto, não sei o que, e ela trabalha aqui.
acho que A Dona Maria eu lembro bem dela. na área do... participar de reuniões. acho que ela trabalha no marketing, na publicidade, né? E, cara, ela é deficiente visual, igual eu e o seu Antônio, e eu não sabia, eu não conhecia ela, né? E eu fiquei muito feliz que ela trabalha aqui, porque se reabilitou, então ela está apta a fazer tudo, se reabilitou, habilitou, escolheu uma profissão, seguiu a profissão dela e está trabalhando aqui. Eu achei muito legal isso. Isso é muito legal. Eu fico feliz quando eu vejo que os lugares dão emprego para as pessoas com deficiência visual e não tem essa distinção. Porque é cego, não vai fazer o trabalho direito. Põe ela aí só para... É que a gente chama uma empresa inclusiva. É que tem muitos lugares, põe aí só para ganhar o desconto do governo, mas não bota na função dela não. Põe ela, sei lá, recebendo telefonema ou sei lá. E ela está aqui, ela se formou na área de publicidade e está exercendo a profissão dela de publicitária. Você não vê isso, que é bem legal. Essa empresa que está chegando no nosso estado, né? Essa empresa de celulose. Você vê que são centenas de vagas para deficientes visuais. Né? Para várias deficiências em geral. Não é aquele para preencher vaga por conta do governo, não. Na reunião que eles fizeram, eles vão ser ativos realmente. Né? São para várias deficiências em geral, né? Não é só visual. Não é só visual. Para todos os setores, né? Para todos os setores. E assim, você está falando de profissão, né? Você é formado em gastronomia, trabalha com gastronomia e hoje você trabalha com o quê, João Pedro? Então, atualmente eu estou trabalhando para a criação de conteúdo na internet, como eu falei, né? Eu crio conteúdo para o Instagram, para o TikTok e agora, recentemente, eu reativei meu canal no YouTube e é bem pouco assim, né? Mas está indo de pouquinho em pouquinho. Eu ainda presto serviços para a pizzaria do meu pai, que é o motivo que eu vim parar aqui em Campo Grande, né? No estado que eu vim trabalhar com meu pai. Só que na época eu ia assumir a cozinha mesmo, mas como ocorreu o fato de eu perder a visão, né? Então eu ainda presto serviços para ele na parte burocrática da cozinha. Veja, eu fiquei cego, mas eu ainda posso trabalhar em restaurante na parte burocrática, que a pessoa que se forma em gastronomia também cuida da parte burocrática. Então, cuida da parte de fornecedores, compras, rever fichas técnicas. Eu posso ainda dar consultoria para restaurante, se eu quiser, e por aí vai. Que bacana. E seu conteúdo, como que a gente acessa seu conteúdo, João Pedro? Então, o meu conteúdo no TikTok é só vocês procurarem por João Viana Blind, que é cego em inglês, BLIND, João Viana Blind. Lá eu mostro o meu cotidiano com pequenos daily vlogs, abordo assuntos sobre a deficiência visual e também ensino receitas. Eu abordo o assunto da deficiência visual de uma maneira mais leve, conversando com o público. Eu não fico muito naquela parte do vitimismo, não, que eu acho muito ruim, chato até, e acaba passando uma imagem meio errada. No Instagram é a mesma coisa, João Viana Blind. No Instagram, além de conteúdo sobre deficiência visual, mostro mais ainda o meu dia a dia mesmo, né? Então, nem sempre vai ter só coisa sobre deficiência visual lá, não. Vai ter, às vezes, eu reclamando lá do Flamengo, vai estar eu lá postando as minhas músicas que eu gosto, às vezes reclamando de alguma coisa que algum artista que eu gosto falou, fez e por aí vai. E no YouTube, também João Viana Blind, só que é João Viana Blind 1, porque o YouTube não deixou eu botar só isso. Tinha que botar um número junto, não sei porquê. Então, é isso aí. Tem poucos vídeos postados no YouTube e eu reativei essa semana. E eu mesmo gravo, eu mesmo edito os vídeos, então não está numa qualidade assim, de excelência que o YouTube exige, mas está feito de coração lá, né? E é isso aí. Eu tenho tentado crescer nas redes sociais, que é uma coisa que eu sempre tentei fazer desde que eu enxergava, mas
não tinha incentivo e eu achava que não era para mim, que eu não deveria fazer isso, que eu tinha que me concentrar mesmo só no meu trabalho, nos restaurantes, e depois eu percebi que, na verdade, eu tinha mais jeito para fazer isso do que ser chefe de cozinha propriamente dito, que liderar uma cozinha não é fácil, não. João Pedro, você é multi-instrumentista também, né? Tem isso mesmo, eu tinha até esquecido disso. Eu sou multi-instrumentista, sou um grande músico? Não sou um grande músico, mas descobri que a bateria é um instrumento que eu gosto muito de tocar, toco bem melhor do que os outros instrumentos. Vou mandar um abraço aqui para o meu professor Camílio. Estou sumido, mas esse ano, se tudo der certo, eu volto para as aulas de bateria. E sim, eu toco guitarra, violão, teclado. E esses eu já sabia tocar desde jovem. A bateria foi que eu aprendi, foi um desafio pessoal que eu impus durante a pandemia, aprender a tocar depois de cego. Tive bandas de heavy metal quando eu era mais jovem lá no Rio de Janeiro. E era assim meio Iron Maiden, é uma coisa assim meio Iron Maiden, meio Scorpions, uma misturada, né? Bem heavy mesmo, né? Sim, a gente tocava músicas autorais, mas toquei bastante em São Paulo, no Rio, um pouquinho em Minas, mas infelizmente não foi pra frente, né? Cada um tinha um plano de vida e cada um foi pra um lugar diferente, mas somos amigos até hoje, mas já faz mais de 15 anos isso. Na adolescência. Eu sempre quis aprender a tocar bateria, minha esposa também. É um desafio para nós também, a gente quer aprender. Cara, eu vou te falar que não é tão difícil quanto as pessoas acham que é, e é muito legal. Nossa, é muito legal mesmo. Cara, você tá estressado, vai tocar uma bateria, você tá com raiva de alguém, imagina a cara da pessoa no bumbo ali, ó, e vai que você vai ser feliz. João, que bacana. Seu Antônio Soares. Deixa eu falar um pouquinho também, né, João? Porque o João até agora só ocupou o espaço. Então, eu, por exemplo, que nem eu estou com 69 anos, né? E eu digo que eu sou um idoso privilegiado, porque eu não tenho dores. Então eu não tenho aquela dor de artrose, artrite, todas essas coisas de ar aí, sabe? Não tem nada disso. O ar para mim é só para respirar. E então, assim, tudo que o SMAC me propõe, eu aceito. Então, quando eu cheguei no SMAC, eu fiz orientação em mobilidade, eu fui para o antigo AVD, que hoje é o AVA, eu fui para a informática. Então, tudo que vem eu faço. E hoje, por exemplo, eu estou fazendo uma coisa assim que eu nunca me imaginei na vida. Eu estou aprendendo a tocar teclado. Verdade. Sabe? Então, é uma coisa assim que eu nunca tinha nem sentado na frente de um teclado. Eu sentei e eu me apaixonei. Sabe? Hoje eu tenho o controle dos meus dedos e eu já estou usando as duas mãos, né? Eu vi o seu Antônio tocando lá na aula dele e ele aprendeu rápido, tá? Sabe? Assim, então, como é que fala? Aproveitar, né? Eu não... Que nem eu acabei de falar, 69 anos, lógico, eu quero viver mais uns 69, certo? Mas só que eu quero viver mais 69 aprendendo, sempre tentando não, sempre fazendo alguma coisa. Eu amo cozinhar, eu gosto assim quando eu faço, que nem por exemplo, eu peguei o flocão de milho e eu fiz uma massa de pizza com flocão de milho. E eu fui elogiado porque nunca ninguém tinha comido aquilo, né? E fui fazendo, então eu amo cozinhar, eu amo viver, eu amo passear, eu amo conversar, né? Eu estou me dando bem com essas aulas de filosofia exatamente por conta disso. Eu ganhei liberdade, né? Liberdade de expressão, liberdade de fala. Às vezes eu chego para o professor e falo, puta, eu errei ali. Ele falou, você não errou nada não, continua. Não é assim, Tiago? Sabe? Então, assim, vivo feliz, né? Certo? Muito gostoso. Essa parceria que hoje eu estou tendo com o João e com outras pessoas dentro do SMAC, uma coisa que eu falo, eu entro no SMAC de cabeça erguida e eu saio de cabeça erguida, né? Então eu me sinto bem, eu fico muito feliz assim na hora que eu chamo o Uber, por exemplo, e 2, 3 minutos o carro está parando ali, eu saio, vou lá para fora, entro no carro, tudo sozinho. Tem pessoas que
querem me ajudar. E lógico que eu deixo, né? Nunca eu falo não. Mas assim, eu vejo que as pessoas ficam falando, poxa, o seu Antônio vai sozinho lá, sabe? Então isso é muito gostoso, né? Muito... Hoje, por exemplo, mesmo, cheguei aqui, cheguei até cedo demais, eu cheguei aqui 9h07, né? Que foi quando eu passei a mensagem para vocês, que eu já estava aqui. Então sempre aquelas coisas boas, né? Certo? É muito bom a gente estar vivo, é muito bom a gente entender as pessoas, é muito bom a gente aprender, é muito gostoso a gente fazer principalmente, né? Aprender sempre, né, seu Antônio? Sim, não. E olha que quando eu acabar esse curso de teclado, se não tiver outro curso, eu vou aprender a tocar bateria. Porque aí, se eu não tiver em quem bater, eu vou bater na bateria. Isso é importante, é bom. Uma coisa que me ocorre a partir da fala do seu Antônio, que é importante, há cerca de 15 dias atrás, né, pessoal? Eles estiveram na Universidade Federal fazendo uma palestra a respeito do estudo da filosofia e da inclusão. Então, vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, se tiver também uma oportunidade, um convite, quero levá-los na minha empresa para falar sobre prevenção, sobre inclusão, sobre como é a vida de uma pessoa cega, como uma pessoa, às vezes, com deficiência, consegue fazer tantas coisas, tantas atividades, né? Então, entre em contato com o SMAC, entre em contato conosco, porque é muito saudável essa troca, né? Essa troca de experiências, esse diálogo, e quanto mais nós fizermos isso, mais a sociedade vai estar preparada para lidar com todas as diferenças, né? Então, a diversidade faz parte de nós. Nós somos a própria diversidade. A gente já foi convidado, tanto eu e o seu Antônio, para dar palestra para um grupo de advogados, que é como conviver com a pessoa com deficiência no local de trabalho, com um colega, no caso, que possa vir ou vá trabalhar com eles e tudo mais. E eu achei muito legal isso. Isso foi muito interessante. Foi bem legal mesmo. A palestra na FMS eu achei muito legal. E as aulas de filosofia com o professor Thiago tem nos agraciado com essas oportunidades de poder falar um pouco sobre nós, dessas palestras, que é uma coisa que eu também sempre quis fazer. Vim aqui no podcast também, que eu sempre quis participar de um podcast, e está sendo muito legal. E quem sabe ano que vem a gente não está na Bienal, né? Vamos lançar um livro, vamos lançar um livro, é verdade. Tiago, deixa eu só falar uma coisinha sobre o FMS, né? Eu levei minha filha. Minha filha hoje ela tem 43 anos, né? Eu tenho uma filha de 43, um que vai fazer 40 e um que fez 38, né? Então estão todos criados, graças a Deus, estão todos encaminhados na vida. A minha filha, quando nós acabamos ali, que ela me levou em casa, ela falou, pai, eu não sabia. Desculpa, um sentimento muito gostoso. Ela falou, eu não sabia que eu tinha um pai tão bonito e tão gostoso, sabe? Então coisas assim que a gente adquire, sabe? E eu, lógico, um pouquinho eu não posso negar não, eu devo ao Thiago isso, porque o Thiago me deu essa liberdade. Aí lá nós tínhamos também outras pessoas, que nem o Oscar, né? O Oscar Maurício estava lá, que é jornalista. Estava a Etienne, que é a nossa professora do AVA, né? Então, bem, são tudo pessoas que são... Eu não costumo falar que elas são responsáveis, eu digo que elas são culpadas pelo que eu sou hoje, sabe? Então, esse fato que eu já repeti umas 2, 3 vezes aqui, de andar de cabeça erguida, de encarar a vida de forma positiva, né, e de querer ir para frente, vocês são culpados, e o professor é um culpado disso. E agora tem o Rafael também. Também. Essa oportunidade que você está dando para nós, você pode ter certeza. Eu nunca vou esquecer, e você sempre vai ser lembrado. E quando eu precisar te culpar de alguma coisa, você vai ser culpado. Aqui está sempre aberto para vocês, sempre que vocês precisarem, né? E é incrível como você compartilhar conhecimento, dar oportunidade para essa vertente da sua vida, faz diferença, né? Às vezes você acha que não está contribuindo com nada e você vê
como faz diferença a pessoa estar ouvindo aquilo, para ela faz uma diferença enorme. Você fala, olha só, eu também sou capaz de fazer isso. Sim, verdade. Né? Verdade mesmo. E às vezes a gente está compartilhando a nossa experiência de vida e nosso conhecimento e a gente não sabe quem a gente está impactando, né? Com certeza está impactando muita gente. Um tempo atrás eu postei uma receita de macarrão com carne de panela. Nada demais, coisa simples. E o cara me mandou uma mensagem dizendo, cara, minha mãe fazia isso pra mim na década de 70. Que sentimento bom eu ver você fazendo essa receita e me lembrar dela. Vou fazer a receita. E eu fiquei mó feliz com isso, porque eu nunca imaginei que uma simples receita de macarrão com carne de panela ia fazer a pessoa despertar um sentimento de felicidade por relembrar da receita que a mãe dele fazia para ele. Um programa de televisão aí fez a pizza de miojo, né? E nós fizemos lá no SMAC, inclusive. Olha, sensacional. Pizza de miojo, sabe? Você quando corta assim, você vê o macarrão por baixo. É muito legal, sabe? Às vezes a criatividade humana exagera também. Eu concordo com você. Mas o simples fato de agradar as pessoas, né? Porque, por exemplo, eu nunca vi aquilo, mas eu vou fazer, Vamos ver se é bom mesmo. E eu fiz, eu acabei gostando. E eu não sou muito fã de macarrão, não. Eu adoro macarrão, agora miojo é outra história. Eu gosto de macarrão, eu gosto de tudo. Eu fui chefe de... Então é muito gostoso você ter essa sensação assim de dizer, puxa vida, né? Agradei, ou então eu gostei do que eu fiz, né? Isso é muito bom. Eu vou aproveitar também, deixar aqui o nosso convite para as pessoas que nos assistem, nos ouvem. Se conhece alguma pessoa cega ou com baixa visão, encaminhe para nós no SMAC. O SMAC é o Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas. Lá nós temos apoio pedagógico, nós temos aula de braille, aula de filosofia, nós temos ensino de soroban, nós temos ensino de esportes, é tudo gratuito. Orientação e mobilidade, que é o principal, né? Isso. E atendimentos psicológicos para quem está passando pela fase inicial de luto e aceitação, né? Para quem perdeu recentemente a visão. Isso. Então, já passou aquele tempo, às vezes a pessoa tem uma deficiência e tal, fica trancada dentro de casa. Existem muitas pessoas como você e nós estamos lá prontos para atendê-los, acolhê-los. É uma rede de profissionais muito grande. É até difícil falar o nome, então não vou falar o nome de todos para não esquecer de ninguém. Mas um abraço a todos os nossos colegas, professores do SMAC, e vamos juntos sempre lutar por inclusão e acessibilidade. E o mais importante, o SMAC não atende só moradores de Campo Grande. O Instituto ele é a referência estadual, então ele atende todo mundo pelo SUS, através do SUS, do estado do Mato Grosso do Sul, entendeu? Então, vocês podem ir no postinho de saúde, pedir para o médico do posto de saúde da sua cidade regular vocês para o SMAC e dentro de alguns dias você vai receber o telefonema marcando a sua ida lá no Instituto para você fazer sua avaliação. Ah, mas eu moro longe, moro em, sei lá, Corumbá. Como que eu vou? Secretaria de Saúde da cidade, solicitar o transporte da saúde, que eles têm como fazer isso e por lei eles são obrigados a oferecer. Tá bom, gente? Independente dessa obrigatoriedade, o que a gente percebe é que todos são muito bem atendidos. Sabe? A gente tem dia de quinta-feira, por exemplo, nós temos pessoas lá no SMAC de Corumbá, de Amambai. Corumbá, Amambai, Aquidauana. Isso, depois tem na segunda-feira tem a Anastácia Aquidauana, sabe? Então tem muito atendimento. E é um privilégio o nosso estado e principalmente nossa capital ter um instituto igual ao nosso. Exatamente. Porque, olha, eu era para talvez assim, estar lá dentro de uma cama, todo travado, dando trabalho para a família, né? E graças ao Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos, eu estou aqui, né?
Independente, sem dores. Exatamente. Isso mesmo. Autor. Eu falo com orgulho. Tenho 69 anos, não tenho falta de ar nenhum. Que seria artrose, artrite, osteoporose, essas coisas, não tem nada disso. Eu não posso esquecer de falar que lá também a gente está tendo agora, licenciado pela Secretaria de Educação do Estado, a turma de EJA, que vai, acho que da primeira à quarta série, que é para justamente alfabetizar os idosos, as pessoas que não tiveram que parar ou nunca tiveram oportunidade de estudar lá. E nossa, eu estou achando muito legal, porque eu estou vendo os senhorzinhos lá do Instituto indo estudar, aprender, e é mó legal isso, ver eles, que eles não faltam, eles vão bonitinho, né? Eu até brinco com eles, falo, vocês têm que levar maçã para as professoras, hein? Nós temos aqueles casos bem... Desculpa, João. Aqueles casos bem gostosos, né? Que a pessoa fala assim, pô, Antônio, eu nunca peguei em celular, certo? É o caso do Zé da Paixão. Isso. Hoje ele faz ligação, né? Não, você vai sim, porque ele tem um problema de paralisia também, né? Isso. Então eu falei, não, a gente vai pegar o celular, vai amarrar nessa tua mão aí, você vai levar essa tua mão com a outra até a boca e vai chamar a gente, sabe? Então hoje ele tem autonomia de ligar para quem ele quiser através do talkback do celular. Tem o programa de ensino de informática assistiva para a tecnologia assistiva para os idosos, que é um mutirão que fez, porque se percebeu que estava tendo muito idoso, a tecnologia avançando e muito idoso não sabendo usar as tecnologias que foram surgindo, e o mundo está virando Pix, o mundo está virando Uber, e eles não estavam sabendo. Então fizeram um mutirão lá, conseguiram emendas para conseguir verba para poder fazer esse mutirão e essas aulas de tecnologia assistiva. E também não podemos esquecer que o Instituto também é o centro de paraesportos visuais, é a referência de paraesportos visuais, né? Então lá a gente tem um time de futebol de cego, temos o time de goalball, que participam de torneios regionais e nacionais, tanto o goalball, que é um esporte totalmente para cego, o futebol de cego também participa de torneios nacionais e regionais, acabou de voltar do regional até essa semana. E tem atletismo para deficiente visual, que é em parceria com a faculdade, natação também, que é parceria com a faculdade, e tem o judô, que talvez é o esporte que mais tem trazido conquistas para o Instituto. Aquele que foi na França, né, que nós voltamos com a medalha de Sim. prata. Não é só o da França. A gente, no início desse mês, teve o Parapan de judô lá na Colômbia, o judô juvenil. Dos 5 atletas da seleção brasileira, 3 são aqui das cidades, do estado, são lá do SMAC, e os 3 jovens, todos eles voltaram com medalha de ouro. Não é terceiro, eles voltaram, todos voltaram com medalha de ouro. O esporte paralímpico brasileiro, a base do esporte olímpico brasileiro é do Mato Grosso do Sul. Praticamente. A seleção brasileira de judô, por muito tempo, paralímpico, era praticamente muita gente daqui do estado, né? Vou aproveitar já a deixa, eu sei que ela vai ficar brava comigo, mas eu vou mandar um abraço e um beijo para minha namorada, a Michele, que já foi da Seleção Brasileira de Judô, foi uma das primeiras aqui do estado a ser da Seleção Brasileira de Judô, né? Trazendo medalha para o estado da Paralimpíada de Pequim e de Londres. Olha só. E é isso, mostra a independência e a potencialidade de todas as pessoas e a inclusão que é necessária. Isso mesmo. Para ter a independência e a liberdade, como todos nós temos a oportunidade de ter, né, Thiago? E aí, além de todas essas conquistas, é importante frisar que, tirando a filosofia das escolas, deixou muitas pessoas, como você disse, perdidas, sem organização de pensamento, não enxergando, né? Batendo em pessoas que têm a deficiência e elas que não têm, não enxergam o que está à frente delas, muitas vezes, até o que elas leem, o que elas assistem, por causa da falta da filosofia na vida delas, né, Thiago? O que seria da história
das aulas de história se não fossem as aulas de português, né? Sabe? Então, é tudo muito relacionado. E uma coisa assim que a gente percebe é a sabedoria do ensino, a filosofia no ensino. Então, uma depende da outra. Se você corta um elo, você estoura uma corrente. Então, precisa disso sim, sabe? Educação hoje é um fator assim imprescindível na vida das pessoas, sabe? Exatamente. Como educador, eu diria que é fundamental desenvolver o pensamento crítico. E as pessoas perguntam, mas o que é o pensamento crítico? O crítico é só para criticar negativamente? Não. O pensamento crítico é o pensamento racional, é aquele pensamento que faz uma análise, é o pensamento que pensa, nós brincamos, né? Porque existe pensamento que não pensa, infelizmente existe, né? Como existem palavras que não dizem, né? As palavras acostumadas, né? Então são palavras que são fúteis, ditas de qualquer modo. Da mesma forma os pensamentos também. Me ocorreu aquele pensamento, mas não importa. Aquele outro pensamento, mas também não importa. E quando treinamos o nosso pensamento, percebemos que todos os pensamentos importam, todas as palavras importam. Então passamos a ter uma outra postura com o mundo, experimentar o mundo de forma diferente também. Então aqui um apelo também aos educadores e que lutem pelas ciências humanas, pela história, pela psicologia, pela sociologia, pela filosofia, porque são essas áreas de saberes que permitem esse tipo de diálogo. São essas áreas, são o encontro de muitas áreas. Não à toa, ciências humanas chamam-se de humanas. É porque é próprio daquilo que é humano. E humanos somos. É o que nos liga ainda à nossa humanidade, né? Porque se ficar só na exatidão dos números, a gente vira um robô, uma máquina, um computador. E crítica com sabedoria é muito gostoso, hein? Exatamente. Sabe? Você ser criticado com palavras sábias, com umas coisas boas, isso te enobrece, sabe? Te edifica. Exatamente, te edifica, né? Uhum. E até mesmo para fazer uma grande descoberta científica. Eu contei um caso para o professor a semana passada, isso lá nos anos 70, né, que eu fui fazer um serviço e o engenheiro falou assim, o que esse menino veio fazer aqui? Aí o meu engenheiro responsável pela obra falou assim, deixa ele terminar e você pergunta para ele e ele vai te responder. Então 3, 4 dias depois eu fui com aquele volume de documentos entregando a obra. Então isso assim são coisas que eu estou citando porque hoje as coisas podem ser assim também, sabe? Você provar por que você está ali, né? Por que você está vivo, para que você veio, né? É muito gostoso você sentir isso, né? Eu perdi a minha visão, mas eu digo muito, eu não perdi minha razão. Então eu não vou parar. A hora que eu aprender de tocar o teclado, eu vou querer aprender a tocar a guitarra. Se não tiver guitarra, eu vou aprender a bater bateria. E assim eu vou em frente, sabe? Porque até carro, daqui a pouco, vai ter carro para cego. Né? Tá faltando muito pouco para isso. Aí, Elon Musk, tá com você, hein? Exatamente. Então, é umas coisinhas assim que a gente precisa olhar e ver. Não, a vida foi feita para todos. Deficiência, até quem enxerga tem. E, como eu ia falando, né? E até a grandes descobertas científicas necessita de questionamentos e filosofia daquela questão. O Einstein, propriamente dito, se você parar para ler a obra dele e a vida dele, ele mais filosofava sobre o universo do que outra coisa. Eu queria dizer, né? As descobertas surgem do questionamento, né? Exatamente. Eu quero agradecer seu Antônio Soares, João Pedro, Thiago Moura. Muito obrigado por essa oportunidade e da gente estar podendo levar esse conteúdo para tanta gente. E muita gente aqui agora
entende melhor o que é inclusão. Sim, isso é importante mesmo. Isso, muito obrigado, Rafael Belo, Jornal O Estado, um prazer enorme sempre trocar experiências, né? Sempre aprendo com o Rafael e sempre aprendo com o João Pedro, com o senhor Antônio, cada dia eles trazem elementos novos e é isso, a nossa comunidade, Rafael, é muito rica, né? Nós somos muito ricos em cultura. O Mato Grosso do Sul é muito rico em cultura e em diversidade. Então, se nós nos organizarmos, né, nós podemos produzir conhecimento, nós podemos melhorar o mundo. Vamos melhorar o mundo todo, o planeta? Não, mas o nosso mundo, o mundo do nosso amigo, esse mundo que está pertinho, o mundo da nossa família, se melhorar cada um o mundo de um, nós já ganhamos muito. Né? Então é isso, muito obrigado pela parceria. Só um elogio. Eu, no final dos anos 90, eu fui assinante do jornal, o Estado. Então hoje eu estou orgulhoso de saber que o jornal cresceu comigo, porque eu fui assinante desse jornal, tá? Então, muito satisfeito, muito feliz e espero que ele vá mais à frente ainda, porque valeu a pena. Rafael, muito obrigado, tá? Eu fico muito feliz pelo convite, é o meu primeiro podcast. Gostaria que não seja o último também. E fico feliz, tá? E pessoal, me sigam aí nas redes sociais, João Viana Blind, tá? Já tô fazendo jabá mesmo. É isso, gente. Muito obrigado. E aqui está sempre aberto para você, para o Thiago, para o João, para o seu Antônio, sempre que vocês quiserem vir aqui fazer uma receita, fazer um podcast ao vivo falando da sua receita, a sua também, seu Antônio, aí do seu teclado, falar um pouco do seu conhecimento mais antigo sobre eletricidade, que hoje a gente precisa saber tanto, né? Se não tivesse eletricidade, a gente não ia ter nem Wi-Fi aqui. Exatamente. A gente não ia estar passando em lugar nenhum. Mas é isso. Muito obrigado, gente. Se vocês estão vendo pelo Facebook, vocês já sabem, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul. Se vocês estão vendo pelo YouTube, é o Estado Play. É o Estado Play no YouTube, é o Estado Play no TikTok, é o Estado Play no Quai, é o Estado Play no Twitter, é o Estado Play no KOO, também no Spotify. Também temos os nossos perfis no Instagram, que é o Estado Play e o Estado Play Cortes. No site esse conteúdo também vai estar lá, o estadoonline.com.br, que também tem o seu perfil, que é o Estado Online MS. Vou agradecer vocês mais uma vez, agradecer a minha equipe aqui, o Caio, que se revezou com o Berlim, que se revezou com a Amanda, agradecer a Júlia, o Bruno, o Kim, né? Meus pêsames pro Kim, que perdeu a avó, ele tá aí, nosso estagiário, perdeu no domingo, tá aí no luto dele. Agradecer uma pessoa de cada setor aqui. Lá embaixo hoje quem atendeu vocês foi o seu Chico, aqui a dona Ana, Francisco, sim. A Esmeralda, o Rondinelli, o seu Jaime que permite a gente estar aqui fazendo esse conteúdo, que é responsável pelo jornal, dona Nídia, dona Lídia, o Bruno Ars, que é do impresso, a Flavinha, que está puerpério ainda, que é do site, responsável lá, a Letícia está de férias, lá os Joões estão cuidando de lá, a Amanda e a Carol. E é isso, gente, muito obrigado. Que memória boa, hein? É um de cada setor para não cair no erro. Eu, como não vou lembrar falar o nome de todos, eu vou falar só uma coisa que eu sempre gosto de falar. Amo todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, gente, e até a próxima. Esse conteúdo vai estar disponível em todas essas plataformas que eu disse, em cortes até, que tem muita coisa para cortar aqui e separar por conteúdo. Muito obrigado, gente, e esse foi mais um podcast Entrevistando.